Aqui é o pastor Rocha, da Assembleia de Deus, Ministério Montese, em Paramoti, no Ceará. E eu quero trazer aqui uma palavra, uma pequena reflexão nesta manhã, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que começa assim, dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz: E não vos conformeis a este mundo, mas vos transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante aqui, meus amados irmãos, caros ouvintes da palavra do Senhor, a respeito do que o apóstolo Paulo traz aqui, que ele estava falando com a igreja. Era uma carta que o apóstolo Paulo estava mandando para a igreja, e ele estava dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele estava implorando aqui, que a gente apresentasse o nosso corpo a Deus. E ele estava falando para pessoas que conheciam a palavra, pessoas que já tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. E ele estava dizendo, ele estava como se estivesse dizendo: por favor, ele estava implorando, pela compaixão de Deus, apresente o vosso corpo como oferta viva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque, meus amados irmãos, caros ouvintes da palavra do Senhor, o nosso corpo, ele não se converte. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é uma mudança no nosso espírito, porque a Bíblia diz que nós somos espírito, estamos dentro de um corpo e temos uma alma, que é o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos sentimentos e emoções. Então o corpo, ele não se converte. É por isso que ainda nós, mesmo depois que aceitamos a Cristo, vem aquela vontade de querer pecar, mas temos de controlar esse corpo, temos de apresentar o corpo ao Senhor como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Como o apóstolo Paulo diz que é uma nova vida, as coisas velhas já se foram, eis que tudo fizeram novo, mas no Espírito, é o Espírito que é vivificado, é ressurreto, é o nosso Espírito, é ele que entra em contato com o Senhor, é ele que se comunica com Deus. Então o corpo, é nós que temos que controlar o nosso corpo. Ele não manda aqui apresentar o Espírito, mas apresentar o corpo. Em outras passagens da Bíblia, ele diz que eu subjugo o meu corpo, lá em 1 Coríntios 9, 27. Ele diz: eu controlo o meu corpo, eu deixo o meu corpo na escravidão, porque nós temos de controlar nosso corpo. O corpo tem de ser controlado pelo nosso espírito. E quando nós controlamos nosso corpo, nós fazemos as coisas que agrada ao Senhor. Então, aqui no versículo 2, ele diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que nós temos de transformar a nossa mente, os nossos pensamentos, temos de renovar através da palavra do Senhor, os pensamentos que têm de ser renovados. É por isso que nós temos de pensar como está na Bíblia, o que a Bíblia fala. É isso que nós temos de colocar em nossa mente. É isso que nós temos de visualizar, verbalizar aquilo que a mente captou. Quando nós temos essa certeza que nós estamos renovando a nossa mente através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo aqui ele implora para que a gente apresente o nosso corpo ao Senhor e também que faça uma renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a mente, nós temos uma vida diferente, vamos pensar como Deus pensa, porque estamos renovando a mente através da palavra do Senhor. Eu me lembro muito bem lá em Joel
capítulo 3, versículo 10, que ele diz assim: diga o fraco eu sou forte. Ele está dizendo: olha, você que é fraco, não diga que é fraco, diga que é forte. Então há muitas passagens bíblicas e nós temos de ter esse pensamento de Deus, o pensamento que Deus tem. Nós temos de ter esse pensamento, que o pensamento de Deus é o que está na palavra de Deus. E nós temos de ter esse pensamento, como diz também lá em Provérbios, capítulo 23, diz: porque como pensa em sua alma, assim será. Capítulo 23, versículo 7. Então temos de renovar a nossa mente, porque muitas vezes, como pensamos em derrota, a gente acaba sendo derrotado, porque a gente atrai aquele pensamento mau. Por isso que é fundamental ter o princípio do pensamento, da visualização, de falar, de verbalizar aquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que eu vi. Era um neurologista muito conhecido na Coreia do Norte, e ele dizendo que há algo no corpo da gente. Ele disse que o nervo central, que quando a pessoa diz: eu estou fraco, eu não posso fazer isso, ele disse que o nervo central manda esse sinal para toda parte do corpo, e aquele corpo vai aceitando aquilo ali, o que vem na mente. Então ele envia aquela mensagem ao restante dos nervos, que vão reagir conforme o que a gente pensa, conforme o que a gente diz. Então é esse pensamento que devemos tirar da mente, mas o pensamento de paz, de amor, de vitória, das conquistas. Então, se os pensamentos nos afetam, temos de tirar tudo aquilo que mexe com as nossas emoções, que traz ressentimento, ódio, depressão, ansiedade. E sim, temos de colocar o pensamento de amor, alegria, esperança, certeza da vitória. Porque se os nossos pensamentos no coração e mente afeta o nosso jeito de viver, então temos de renovar através da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ele diz: e vos não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente renova nossos pensamentos com a palavra do Senhor, a gente começa a experimentar e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos de ter isso na mente. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedor. Então temos de crer nessa palavra. A palavra de Deus diz que o maior do que está em nós, do que está no mundo. Então temos de crer nessa palavra. A palavra de Deus diz que quando a gente clama, Ele ouve e atende. Então temos de crer nessa palavra, temos de verbalizar, de confessar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. Então aquilo que nós falamos, o que está na Bíblia, nós estamos confirmando, recebendo, nós estamos crendo. Fé é crer naquilo que está escrito que vai se cumprir. É essa fé que nós temos que colocar em ação. Viver essa fé. A obra da fé é isso, é quando nós vivemos aquilo que nós cremos. Quando nós colocamos em prática essa fé. Então apresente o seu corpo ao Senhor. Controle o teu corpo. O apóstolo Paulo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em 1 Coríntios, como eu falei, capítulo 9, 27, ele diz: eu subjugo o meu corpo para que não venha me envergonhar. Então nós temos de controlar o nosso corpo e renovar a nossa mente através da perfeita e poderosa palavra do Senhor. Então que Deus abençoe a todos e guarde essa reflexão no seu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe.